Então, pessoal, eu vim aqui agora fazer um vídeo explicando, né, por que que eu escolhi aquelas ações daquele vídeo que eu fiz, o aporte de R$ 1.000 na Clear. São ações que eu já vim investindo. No meu caso, na verdade, foi um rebalanceamento de carteira. E nesse rebalanceamento, eu queria mostrar para vocês mais ou menos quais que são as minhas estratégias, o que que eu gosto de visualizar na empresa e por que que eu escolhi aquelas empresas, aqueles R$ 1.000 que foram colocados. Repito que não pode ser e não é uma recomendação de compra ou manutenção de ativos. Tudo que você for adaptar aí a sua estratégia, tudo que você for utilizar, é uma, é uma fonte de estudos que eu vou apresentar aqui. Você faz os seus estudos, você vai atrás das suas informações e vê a estratégia que melhor lhe convém para adotar aí nos seus investimentos. O importante é estar aportando sempre, e como eu vou mostrar aqui na tela do computador, e eu deixei tudo bem mais detalhado, explicado lá no blog, que você confere na descrição desse vídeo aqui, dicasdopedro.com. Então a gente vai para a tela do computador e eu vou mostrar para vocês quais que foram as minhas estratégias e por que que eu escolhi essas empresas para aportar nesse rebalanceamento de carteira. Se eu fosse iniciar hoje também com ações, seriam empresas extremamente interessantes para iniciar uma carteira de ações. Bens tranquilas, empresas mais estáveis, né? Sem entrar no mérito da renda variável, como uma renda variável, que ela pode subir, ela pode descer, a gente tem que estar preparado para esses movimentos de mercado. Mas nessas subidas e descidas, muitas oportunidades surgem, especialmente para aqueles que estão focados no longo prazo. Sem maiores delongas, vamos para o computador agora para vocês verem exatamente quais que foram as estratégias. Tem muita coisa legal, então fica até o final para ter certeza que tem alguma informação que vai ser útil para vocês. Bora! Então, pessoal, aqui dentro do computador já, vocês podem observar o melhor e mais legal site, blog de dicas, e no caso, dicas financeiras também. Agora a gente está tentando dar mais dicas, que é um assunto que eu gosto bastante, e eu gosto de desenvolver, de estudar, e venho aqui mostrar para vocês, porque eu posso contribuir para vocês de alguma forma também. Então, se você puder já se inscrever lá no site, se inscreve aqui no canal do YouTube, observa os outros vídeos, e esse realmente é um vídeo explicando aquele outro que eu fiz só mostrando como que era o aporte, como que era o pitch da Clear, mas aqui a gente vai agora começar de fato para as escolhas. Por que que foram feitas as escolhas? Exemplo do setor financeiro. Por que eu escolhi o setor financeiro? Por que eu escolhi os outros dois setores que estão por vir? O setor financeiro eu escolhi pelo fato de envolver os grandes players, quem comanda de fato a economia e a sociedade, que são os detentores do dinheiro. As pessoas que detêm o dinheiro, ou as instituições que detêm o dinheiro, elas têm forte influência socioeconômica, sociopolítica, e são muito importantes a ponto de não poderem quebrar. O que é isso? Exemplo, em 2008, por exemplo, na crise, foi uma crise causada pelo calote das hipotecas nos Estados Unidos, mas eu não vou entrar no mérito das crises daquela época e nem da crise atual que a gente passou agora. O fato é que em 2008 era uma crise que o governo teve que desembolsar bilhões de dólares, no caso do Banco Central americano, para salvar essas instituições financeiras, porque elas são instituições que não podem quebrar. Se elas quebram, elas colapsam o sistema. O prejuízo que ela vai gerar se ela quebrar vai ser muito maior, talvez, do que o prejuízo, né? E esse é o princípio, né? Que o governo, o prejuízo gerado, caso o governo tenha que fazer esse aporte, essa salvação, vamos dizer, dessas empresas, né? Então, nesse sentido, essa crise agora tem um caráter, um aspecto um pouco diferente, porque é uma crise mais generalista, né? Os aportes e esse pacote de ajuda do governo, dos vários governos federais, Estados Unidos, Europa, Brasil, inclusive, né? Na casa dos trilhões, são números realmente exorbitantes, né? Eles são deixados num setor mais amplo, mas não vamos extrapolar nesse sentido, vamos voltar aqui para o que interessa. Esse é o setor que ele tem essa força econômica, ele detém o dinheiro, e o fluxo do dinheiro normalmente é ir para onde tem dinheiro. Gente, normalmente o dinheiro, ele tende a seguir o fluxo do dinheiro. Ele tende, quanto mais dinheiro vem para ele, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Infelizmente é o ciclo do dinheiro, e você pode participar dele ou não. Como que você participa dele? Sendo um investidor comum, igual eu sou, participando do setor financeiro, investindo em ações diversas, mas especialmente essas aqui. Fazer parte do lucro desses grandes bancos pode ser um negócio muito interessante, especialmente nessas empresas que eu vou mostrar aqui agora. Exemplo,
a B3. Um robustez muito grande, uma gestão legal, a governança da empresa é gerida por um grupo de executivos lá no seu conselho, não é um homem só ou uma família, né? Porque são problemas que a gente tem em outras empresas e aqui não é o caso. A gente pode estar sujeito ao brilhantismo ou à loucura, o fracasso de um homem só, quando é uma empresa que tem ali, por exemplo, a Tesla com Elon Musk, aquela época que tinha o Carrefour com o Abílio Diniz e outros grandes figurões, né? Não tem esse figurão por trás da B3, é um grupo de executivos, uma decisão colegiada que é tomada ali e que vai guiar essa empresa, que são as maiores, né, responsáveis pela gestão, por possuir ações da empresa. E aqui a gente tem no Brasil outra situação muito interessante, que é a dos IPOs, Initial Public Offering, que é quando a empresa abre capital. Então a gente tem muito pouca empresa no Brasil ainda listada em bolsa, né? Ainda mais se comparada aos níveis lá fora. E a gente, só para ter, a gente fica nesse acesso complexo de vira-lata, a gente não é tão ruim. A B3 é a quinta maior bolsa de valores do planeta Terra, tá bom? Ainda que exista um gap, né, uma distância muito grande entre a nossa quantidade de empresas, de investidores, de capital negociado com as bolsas dos Estados Unidos, que é o maior mercado financeiro do mundo, a gente ainda tem o que é o quinto, né, a quinta maior bolsa, que é a B3. Então, pessoal, ela tem sua robustez, né, aqui é a demonstração de resultados, a receita em alta, né, o pessoal, inclusive, teve um número recorde de CPFs aí na bolsa, esse é o fenômeno dessa divulgação da educação financeira, que eu também faço parte, eu comecei um pouquinho antes, mas eu também sou parte dela. Eu comecei em 2018, graças a Deus, né? Já tem quase 3 anos que eu estou nesse processo de reeducação financeira e agora eu estou aqui para eu aprender e para eu passar um pouquinho para vocês, que eu acho que eu tenho muito a contribuir, sem viés, né, de alguns youtubers ou pessoas, influenciadores financeiros que já estão aí grandes demais e passam a sofrer ou serem manipulados por empresas. Isso faz parte, gente. Então a gente que é pequenininho, não pretende mudar essa situação, tenta passar aqui uma visão própria de um investidor comum, uma pessoa comum, funcionário público, no meu caso, que tem que ver na bolsa uma maneira de conseguir um dinheiro honesto, extra, né, para garantir investir no futuro e pensar talvez um dia em ter uma renda mais considerável através dos seus ativos, uma renda passiva através dos seus ativos. Em outros vídeos a gente fala sobre isso. Pessoal, o alerta na B3 é sobre os negócios de margens altas. Por que isso é um problema? Porque quando o negócio tem margem muito alta, ele tende a atrair o quê? Concorrente, né? Mas no caso da B3, igual eu já falei, elas têm menos esse risco, haja vista que é um grande investimento, ela está muito consolidada e não é um negócio fácil de entrar. Não é um supermercado, por exemplo, que tem a margem muito pequenininha, ele nem corre esse risco na verdade, mas se tivesse uma margem muito grande, outra pessoa poderia observar isso e abrir o supermercado do lado. Aqui não é bem assim que funciona, né? A concorrência aqui é um negócio mais complicado de se estabelecer. Capital inicial muito grande. Aqui é os livros que eu indico para vocês, se você puder dar uma moral lá no site Passeando. E tiver interesse, são só os livros bons. Esse eu estou lendo, inclusive, Investidor Inteligente, que aqui está na minha lista de leitura. É um dos tutores do próprio homem, o oráculo de Omaha, Warren Buffett, que toma esses dois aqui, vai evoluindo. Mas, voltando. Pessoal, B3, né, esse fato, né, do negócio de margens altas. E aqui a gente tem um exemplo de um segmento que ganhava muito dinheiro com margens altas, que teve que reduzir as taxas, né, que são as corretoras, né? A gente não pode confundir o que é corretora e o que é bolsa de valores. Elas se comunicam, né, entre si, mas uma é diferente da outra. Então, nesse caso aqui, a gente tem várias corretoras, né? O grupo XP que veio muito forte com a Rico, Clear e a própria XP. A gente tem Isinvest, a gente tem Toro Investimentos, a gente tem uma galera, aí você escolha a sua. Eu uso o grupo XP, eu uso a XP para fundos imobiliários, eu uso a Clear para renda variável ações, no caso. O outro grande player é na verdade, uma holding, que é detentora de algumas empresas, que é bem interessante. Inclusive, ela é detentora de um dos maiores bancos do Brasil, e daí que vem o nome dela, que é a Itaúsa. E eu gosto bastante de Itaúsa, eu gosto bastante, mesmo com a ameaça lá das fintechs, né? Que a gente deixou aqui
explicado o que é fintech, aqui é fintech, que é a união das palavras financial e technology, que são as empresas de tecnologia de características estritamente digitais, né? A gente tem várias fintechs, algumas até deixando de ser, exemplo, Nubank, Banco Inter e outras. Pessoal, Itaúsa, por que eu gosto de Itaúsa ainda? E por que ela é uma queridinha e deve ser mesmo? Porque ela tem, por exemplo, a XP e o Itaú no mesmo case. Ah, lógico, a XP é do Itaú. Não, pessoal. Tá passando agora um processo de separação. E com essa separação, a pessoa que, por exemplo, seria detentora das ações de Itaú, YouTube 3, YouTube 4, né, os tickers de Itaú, ela perderia essa participação na XP. E a XP, ela representa esse novo modelo, né? Esses dois estilos diferentes, igual eu cito aqui no blog, dos bancões e da nova mentalidade de serviços financeiros, dessa prestação de serviço lá, padrão do Guilherme Benchimol, que você não leu ainda, o livro dele é muito interessante, Na Raça, que ele conta, né? Essa vontade de fazer diferente, de trazer um mercado um mercado de produtos financeiros, né? Para o brasileiro comum poder investir, para as pessoas poderem ter acesso, né? E ele, sem dúvidas, é um dos grandes precursores dessa grande chegada de CPFs na bolsa, né? Essa disponibilização desses conhecimentos e dessas disponibilidades de investimentos, né? E ela pode ser a próxima Berkshire, essa é uma opinião minha. Por quê? Porque a empresa do Warren Buffett, ela é nada mais que uma hold, certo? Que são as empresas que o Buffett lá escolhe para investir. Aqui ela já tem algumas empresas, inclusive, saindo lá do seu meio principal, do orgânico, que era ali o Itaú, né? Que era, antigamente era só Itaú, Duratex e SNTS. Agora ela já está adquirindo a Liquigás, né? Que é nessa política da Petrobras de estar se livrando de alguns ativos que ela não estava interessada. É uma política similar ao que o Steve Jobs fez lá na Apple quando ele retoma, né, como CEO da companhia e tira todos os outros processos todos os outros produtos, na verdade, que não eram interessantes para a marca e coloca o foco somente naqueles produtos rentáveis, que na época era o iMac, né, que é o computadorzinho lá de tubo azul, e o iTouch, não, como é que chama aquele de tocar música lá, que tem o shuffle, que tem, enfim. Ele coloca o foco nisso e começa a explodir, depois ele cria o iPhone, mas isso aí é também outro assunto. Mas são estratégias similares que eu dou um parêntese aí na Petrobras. Passa por um processo complicado aí com o governo Bolsonaro. A questão do Bolsonaro querer influenciar no CEO, né, mais recente aí, quem quiser depois conversar sobre isso, mandar uma mensagem que a gente troca uma ideia sobre isso. Mas ainda voltando sobre Itaúsa, né, sobre essa possibilidade dela estar expandindo o seu leque de empresas, sendo uma boa escolha, né? Porque ela tem as vantagens de ser a detentora dessas participações e ter alguns descontos, a exemplo do que ela tem no Itaú, né? E Itaúsa é comprar Itaú com desconto. E agora o Itaú faz uma parcela menor da carteira, uma parcela menor do que é a Itaúsa. E é uma empresa com preço-lucro bastante interessante, né? E a gente pode observar nesse gráfico que esse preço-lucro histórico, ele até deu uma reduzida aqui em 2020, tá? Ele já bateu 14 vezes, ou seja, se demoraria para recuperar o dinheiro investido 14 anos. É isso que significa preço sobre lucro. Então, agora você tem um patamar um pouco mais interessante, mais atrativo. Outro que eu gosto bastante de olhar é o preço sobre valor patrimonial. E uma empresa desse tamanho, né, ela está sendo negociada com um preço bastante interessante, que é uma patamar lá de 2017, que é abaixo de 2, show, e é 1,66, como vocês podem ver aqui no grifo lá do site. Para ter acesso a todos essas informações com bastante clareza, quiser ir lá tem os links para você acessar, vai lá no blog, não deixa de ir lá não, e você confere. Agora eu vou pedir para vocês aguardarem, porque eu vou chegar no setor de varejo de shoppings, que eu vejo como sendo uma oportunidade para nesse momento que a gente está vivendo. Aguarda o próximo vídeo, fica ligado que no próximo vídeo eu vou falar o porquê que eu acho tão interessante essas empresas desse segmento, nesse momento que a gente vive, esse momento fevereiro, quase março, 20 de fevereiro eu estou gravando esse vídeo,
é do setor de varejo e shoppings, beleza? Então fica ligado aí no canal e aguarda o próximo vídeo que vai aparecer para vocês provavelmente em algum momento aqui agora. Obrigado a todos, tenham todos um bom dia, boa semana, bons investimentos, foco no longo prazo, tamo junto.